Turma pré-militar, essa é a videoaula da nossa matéria de morfologia, tá? Esse conteúdo teórico você já recebeu no material de quarentena, assim que as aulas foram suspensas, né? As aulas presenciais. Vocês receberam um kit contendo várias aulas, sequências de aulas para todas as matérias, que seria então o material a ser utilizado naquele primeiro momento. Tudo bem? Depois disso, vocês já tiveram acesso às listas semanais, né, aos simulados semanais, diários, né, toda semana, e as videoaulas que estão sendo gravadas, assim como os materiais, estão sendo postados na sala de aula virtual. Tudo bem? Então, o que você precisa para fazer o acompanhamento dessa videoaula? Pegar o material de quarentena, semana 1, português, morfologia. As duas aulas que estão lá, para semana 1 e semana 2, são de morfologia, mas são de pontos diferentes na matéria. Para a aula de hoje, para a aula do vídeo, é a semana 1, tá? Em que a gente vai estudar as partes da palavra. Tudo bem? Então, olha só. Morfologia enquanto o estudo das formas, né? O estudo das estruturas das palavras em português. Tudo bem? Vocês vão ver que aqui em cima, ó, eu coloquei partes da palavra, radical, vogal temática e as desinências. Tá? Eu vou sempre destacar de que parte essa apresentação, essa tela está fazendo referência, está tratando. Tudo bem? Então a gente começa pelo radical. Tá? Radical como o elemento da palavra, a parte da palavra que carrega o seu significado básico, né? Como se fosse o coração daquela palavra. O núcleo daquela palavra é o seu radical. Esse radical quase sempre termina numa consoante, tá? Observe que eu falei quase sempre, certo? E é a partir desse radical que eu consigo construir outras palavras que são derivadas de uma primeira, tá? Olha aí o que eu trago como exemplo. Eu trago o radical fer, que deu origem à palavra ferro, e não somente à palavra ferro, não é? De ferro eu tive ferreiro, ferrugem, ferragem, ferroso e por aí vai. Percebam que elas compartilham, ó, coloquei em preto, um mesmo radical, tá? E essas palavras que compartilham um mesmo radical são chamadas de palavras cognatas. É uma família de palavras cognatas, tudo bem? É grupo de palavras, lista de palavras que compartilham um mesmo radical. Nesse caso aqui, o radical fer, certo? Bom, percebam que na sequência eu trago mais um radical. Agora o radical triste, que deu origem à palavra triste, tristeza, tristonho, entristecer, contristar. Percebam que o radical, né, se repete em todas elas. Então, eu tenho palavras cognatas, tudo bem? Se eu for comparar a quarta palavra da lista em relação às três primeiras, ela vai apresentar algum pedaço, né, alguma parte antes do radical e depois do radical. As três primeiras só apresentavam algum elemento depois do radical. A última palavra, que é contristar, também vai apresentar um elemento antes do radical e um elemento depois do radical. Importante destacar que um mesmo radical pode dar origem a palavras cognatas que pertençam a classes diferentes. Então, triste é um adjetivo. Opa, vou voltar aqui. Triste é um adjetivo, tristeza é um substantivo, tristonho, assim como triste, é um adjetivo, e entristecer e contristar são verbos, tá? Então, as palavras cognatas podem ser palavras que pertencem a classes diferentes. Tudo bem? Vamos ver, então, o segundo elemento, né? A segunda parte da palavra, que é a vogal temática. E aí eu vou pedir a vocês atenção, tá? Porque é fácil você identificar uma vogal temática, desde que você preste atenção na aula, preste atenção no comando, tá? Gente, o que é a vogal temática? A vogal temática, como o nome já diz, é uma vogal que vai definir o tema daquela palavra e ela está presente após o radical, tá? Agora, percebam, nem toda palavra vai apresentar uma vogal temática, porque há algumas condições para que aquela vogal seja vogal temática. Percebam que eu coloquei aqui para vocês 3 grupos de palavras, tá? Terminando com uma mesma vogal. Repara só. Planta, vida, casa. Dente, corte, neve.
carro, livro e povo. Percebam que na primeira linha elas terminam em A, na segunda linha terminam em E, na terceira linha terminam em O. Essas são as três vogais temáticas, ó, A, E e O, dos substantivos em português, tá? Dos nomes, certo? Portanto, que vocês têm aí, ó, 6 substantivos, né? Qual é a condição para que elas sejam vogal temática? Primeiro, tem que ser A, E ou O, exceto se a palavra for oxítona, se a sílaba tônica for a última, ou que essa palavra seja uma palavra atemática, ou seja, terminada em consoante. Percebam que essas 9 palavras aqui não são oxítonas, tá? São todas paroxítonas, ou seja, essa vogal não pode estar na sílaba forte, tem que estar numa sílaba fraca, tá? E elas não terminam em consoante. Agora percebam que eu coloquei aqui um asterisco com mais algumas palavras. Destaquei alguma parte delas para vocês para poder mostrar o porquê de essas palavras não terem vogal temática, tá? Palavra cajá termina em A, ok, mas é oxítona. Repara só, olha qual é a sílaba tônica, é a última. Palavra café termina em E, que é vogal temática em português, mas não nessa palavra, porque, mais uma vez, nós temos uma palavra oxítona, uma palavra cuja sílaba tônica é a última. Terceira palavra, a palavra saci, né? Vogal I, ela nem é vogal temática, tá? E, além disso, a sílaba é tônica. Cipó, O pode ser vogal temática, mas na palavra cipó não, porque essa palavra é oxítona. Palavra urubu termina em U. U não pode ser vogal temática de substantivos, de nomes em português. Degrau, não é? Olha lá, oxítona terminada em ditongo, né? Degrau, tá? Não tem como ter vogal temática. E as palavras lápis e funil apresentam terminação em consoante. Então, né, como eu disse para vocês, não existe vogal temática em substantivos terminados em consoante. Tudo bem? Beleza? Percebam que esse S e esse L são só consoantes. Eles fazem parte do radical, né? Qual é o radical da palavra lápis? É lápis. Qual é o radical da palavra funil? É funil. Tudo bem? E aí uma observação que quando eu junto o radical e a vogal temática da palavra, eu tenho o tema da palavra, tá? Então aqui em planta eu tenho o radical, plant, mais a vogal temática, então planta é o tema. Tudo bem? Continuando. E nos verbos? Como é que eu faço para identificar a vogal temática? Nos verbos, a vogal temática está relacionada também à conjugação. E nós sabemos que nós temos 3 grupos de conjugação verbal no português. A primeira conjugação, terminada em AR, a segunda conjugação, terminada em ER, e a terceira conjugação, terminada em IR. Então, percebam só, eu trouxe para vocês 3 verbos, né, para cada conjugação. Pular, cantar e tocar, vogal temática A, primeira conjugação. Prender, comer, perder, vogal temática E, segunda conjugação. Partir, pedir, curtir, vogal temática I, terceira conjugação. Tá? Fácil identificar a vogal temática em verbos. Percebam que esses verbos não estão conjugados. Esses verbos estão na forma infinitiva, que é a forma do dicionário. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento em que esses verbos forem conjugados, a vogal temática pode não aparecer mais. Tá? Então, para você definir a vogal temática de um verbo, né, recupere a forma infinitiva e verifique qual é a terminação desse verbo. Trouxe aqui uma quarta linha com 3 verbos terminados em OR, né? Supor, compor e o verbo por. Primeira observação. Todos os verbos terminados em OR em português são derivados do verbo por. Então, você vai encontrar por nesses verbos. Ó, por, supor, compor, né? Repor, impor, dispor, propor. Tá? E esses verbos são todos derivados do verbo por da forma latina poer. Né? Então, esse E da forma latina, língua de onde se origina o português, ele cai quando eu tenho a transformação, né, na língua portuguesa. Só que esse E,
logo, se é E, é segunda conjugação, né? Igual prender, comer e perder, tá? Verbos em OR pertencem à segunda por causa desse E do latim. E esse E é recuperado na conjugação. Repara só, ele põe o livro sobre a mesa. Ó, põe, olha aí o E, tá? Vogal temática que se manifesta novamente. Certo? Então, beleza. 3 conjugações, cada uma referente a uma vogal temática. E aí agora vamos às desinências, tá? Se vimos o radical e vimos a vogal temática, vamos ver as desinências. Tudo bem? De gênero e de número. Nos substantivos e adjetivos, né? Nos nomes. Gênero, feminino, masculino. Número, singular e plural. É importante também destacar que agora, quando eu mostrar a desinência, a gente vai fazer uma contraposição à vogal temática, que apareceu lá, né, anteriormente. Tá? Observem a palavra aluno. Radical, aluno. Sobrou um O. Né? Não é oxítona. Aí você poderia pensar assim, ué, então é vogal temática? E eu te digo, não. Tá? Isso, na verdade, é discutível, tá? Para algumas teorias gramaticais. Aqui, eu até digo que ele é uma vogal temática, né? Ele marca o tema da palavra, mas nós sabemos que em português há uma tendência muito grande, muito forte, em atribuir o ao masculino, quando eu posso fazer a troca pelo a e ter o feminino, tá? Que é o que acontece na palavra aluna. Se eu for comparar aluna com aluno, vão compartilhar o mesmo radical, só que esse a é desinência de gênero feminino. Eu poderia, pela mesma lógica, pensar que o seria uma desinência de gênero masculino. Mas para outros professores, outros pesquisadores, esse o é uma vogal temática. É como se o masculino em português não fosse marcado por uma desinência. O feminino, sim, por a. Tudo bem? Mas isso é uma questão que não nos compete agora. Para o momento, vamos definir o O como vogal temática e o A como desinência de gênero feminino. Tudo bem? E aí, como é que eu posso fazer agora a comparação? Perceba, compara a palavra lata com a palavra aluna, não é? As duas terminam em A. Aquele A da palavra lata vai ser vogal temática, não é? Não está na sílaba tônica e é A. Por que o A de aluna também não é vogal temática? Porque o A de aluna marca o feminino dessa palavra, não é? E na palavra lata, eu não posso trocar por o e ter lato como masculino de lata. Quando eu não puder fazer essa troca de A por o para identificar feminino e masculino, aí vai ser vogal temática. Quando eu puder fazer essa troca, aí você vai chamar de desinência de gênero, tá? Por isso que esse A na palavra aluna é uma desinência de gênero, não é uma vogal temática. Se eu te dou a palavra mesa, esse A é vogal temática. Por quê? Porque eu não troco por o para fazer meso, o masculino de mesa. Tudo bem? Recapitulando, quando eu posso fazer a troca, né, eu troco o gênero da palavra e aí eu teria uma desinência. Tudo bem? Percebam agora a palavra alunais. Em alunas, eu tenho o radical, mais a desinência de gênero feminino, mais o S que marca o plural, não é? Plural é número, então o S é uma desinência de número. Percebam que na palavra lápis, aquele S não marca plural. O que vai marcar plural com a palavra lápis é o artigo, né? O lápis, pois lápis. Não tem diferença. Aqui não. Esse S marca plural. Então, é uma desinência de número. Certo? E quanto aos verbos? Quanto aos verbos, é um pouco mais complexo. Tudo bem? Eu estou até pensando em preparar um material à parte para que a gente treine mais a questão das partes do verbo. Acho necessário, mas dependo do retorno de vocês. Tudo bem? Na apostila, no material de quarentena, até há um exercício em que eu peço para você segmentar morfologicamente uma lista de verbos, né? Tem uma tabela lá para isso. Então, eu vou apresentar para vocês esses verbos aqui, vou até subir aqui um pouco para não atrapalhar, quanto à sua estrutura, tudo bem? Mas se nesse primeiro momento isso não ficar muito claro, eu peço para que você sinalize essa dúvida que a gente, pela sala de aula virtual, consegue solucioná-la, tá? Gente, eu trouxe aqui o verbo falar, conjugado em tempos diferentes e em pessoas diferentes. Eu falo, eu falei, nós falamos e nós falávamos. Primeira coisa, 4 formas conjugadas do verbo falar.
Já sei que falar é um verbo de primeira conjugação, terminado em AR, logo, o radical é FAL e esse A é minha vogal temática. Como identificar o radical de um verbo? Tira a terminação, né? AR, ER, IR ou OR e você encontra o radical. Tudo bem? Então aqui, radical FAL. Eu já sei, ó, radical presente em todas, né? Então, ó, radical, 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 mais alguma coisa. Eu sei que a vogal temática é A, porque eu recuperei da forma infinitiva. Mas no verbo eu falo, você não está encontrando A. Então você vai dizer que a vogal temática é zero. Nessa forma, né? No presente do indicativo para a primeira pessoa do verbo falar. Em falei, você também não encontra o A, mas você encontra um E. Isso é uma alteração, tá? Esse A vira E por causa do I, que vai vir logo depois. Então perceba só. No verbo falar, eu falei, né? O A vira E por conta do I. Pega outro verbo de primeira conjugação, pega o verbo cortar, eu cortei. Pega o verbo emprestar, eu emprestei. Pega o verbo imaginar, eu imaginei. Então isso é regular. Essa transformação da vogal temática A em E acontece para a primeira pessoa, né? No pretérito perfeito, no passado perfeito, porque a terminação do verbo é I. Tudo bem? Então eu tenho vogal temática, só que não é o A, virou E. Tudo bem? Agora observe, nós falamos e nós falávamos. Logo depois do radical você encontra um A. Tá? Então é radical mais vogal temática, radical mais vogal temática. Certo? Vamos falar agora das desinências. Se nos nomes a desinência é de gênero e número, nos verbos as desinências são chamadas de modo temporal e número pessoal. DNT, DNP. A primeira, desinência modo temporal, marca o modo do verbo, né? É indicativo, subjuntivo, imperativo, e o tempo, pretérito, presente ou futuro. A desinência número pessoal marca se o verbo está no singular ou se está no plural, não é? Se está na primeira pessoa do singular ou se está na primeira pessoa do plural. Tudo bem? Eu vou aqui no esquema abreviar DMT para modo temporal, DNP para número pessoal. E a ordem é sempre essa, tá? Ele primeiro tem a modo temporal, depois a número pessoal. Pode ser que ele não tenha. Tudo bem? Mas a ordem, tendo, a ordem é essa. Gente, eu falo radical, vogal temática não aparece. Esse O está marcando o quê? O tempo e o modo? Ou é uma marca da pessoa gramatical? Falo. Se falo, é eu. Se é eu, marca a primeira pessoa. Isso prova, então, que para os verbos terminados em AR, não é? Como o verbo falar, na primeira pessoa do singular, do presente, eu falo, ele não apresenta modo temporal. Ele apresenta um O, que é número pessoal, tá? Que marca a primeira pessoa do singular. Compara com o verbo falei. Já vimos que fal é radical, já vimos que esse E é uma vogal temática transformada, né? Sobrou um I. Esse I novamente não marca o eu, porque se fosse nós, seria falamos, né? Se fosse tu, seria falaste. A terminação é diferente, certo? Então esse I de novo marca o eu, marca que é a primeira pessoa do singular. Então é uma DNP. Compara eu falei com eu falo. Os dois apresentam radical, sendo que eu falei apresenta vogal temática, eu falo não apresenta. Os dois não apresentam modo temporal, mas os dois apresentam número pessoal, tá? Meus caros, exercício. Exercício de segmentação do verbo, tudo bem? Terceiro verbo nós falamos, vimos radical, vimos vogal temática e vimos mois. Esse mois não é o que marca, não é a desinência que marca a primeira pessoa do plural, que marca o nós. Então, olha lá, desinência número pessoal, DMT 0. E aí eu trouxe um quarto verbo, uma quarta conjugação, uma quarta flexão do verbo, né? Nós falávamos, né? É o pretérito imperfeito, que vai apresentar o radical, fal, a vogal temática a, e duas desinências agora, o vá e o mois. Compara com nós falamos. Tem o mois, os dois, não é? Que é uma DNP, que marca o nós, a primeira pessoa do plural. Mas o nós falávamos apresenta uma desinência a mais, que é esse vá, que é justamente o que vai marcar que não é mais o pretérito perfeito, é o pretérito imperfeito. Então temos aqui um verbo que nós chamamos de verbo completo, né? Quanto à sua estrutura. Radical, vogal temática, DMT e DNP. Tá? E por que o A está acentuado? Porque esse verbo torna-se uma construção proparoxítona, não é? E toda proparoxítona é acentuada.
certo? Sugiro e recomendo o exercício de segmentação que está no material de quarentena, tá? Mesmo exercício, mesmo raciocínio com o verbo beber, né? Beber é R, segunda conjugação. Radical B é B, aparece em todas. O E aparece em eu bebo? Não. Aparece em eu bebi? Não. Aparece em eu nós bebemos, tá? E não aparece em bebemos. Tudo bem? Aquela mudança do A para E, depois que vem I, é para a primeira conjugação. Agora eu já estou na segunda conjugação, com o verbo beber. Então, radical em todas, vogal temática só apareceu ó, em nós bebemos. Tá? Esse O, já vimos lá anteriormente, que é a marca de primeira pessoa do singular, então é uma DNP. Já vimos que esse I também é uma marca de primeira pessoa do singular, é uma DNP. Agora, em bebemos, vimos que esse mos é uma marca de primeira pessoa do plural, então é a DNP. Não tem modo temporal, só tem número pessoal. E bebíamos. Aí em bebíamos não tem vogal temática, só tem radical e tem duas desinências. Ia, mos. Mos, a gente pode colar do verbo acima. Já sabemos que é DNP, mas esse ia é o que marca o pretérito imperfeito. Então é uma DNP, desinência modo temporal. Certo? Dúvidas e comentários quanto a isso? No Classroom, na sala de aula virtual. Bom, para fechar, só faltou falar da vogal e da consoante de ligação, tá? Que são vogais e consoantes que não fazem parte do radical, não fazem parte desses elementos que vão ser anexados ao radical. Eles só aparecem para facilitar a pronúncia, tudo bem? Então, percebam só. Se eu te dou a palavra café, você pode ter a palavra derivada cafezal, não é? Pela mesma lógica, banana, bananal, laranja, laranjal, milho, milharal. Esse Z não faz parte do AL, do sufixo, tá? Ele só apareceu para poder juntar esse sufixo AL à palavra café, tudo bem? Então, o Z a gente vai chamar de consoante de ligação. Mesmo raciocínio com a palavra cafeteria, ó, café, cafeteria, certo? Drogas, drogaria, né? Barbeiro, barbearia, tudo bem? Esse eria aqui, que é o sufixo, tá? De lugar, tudo bem? Ele é precedido por um T, que não aparece em drogaria, por exemplo, que não aparece em mercearia, que não aparece em marcenaria, tudo bem? Mais uma consoante de ligação, para juntar esse café com esse eria, tá? Mesmo raciocínio, chapéu, chapelaria, não é? Esse L não faz parte da palavra, está aí para facilitar a pronúncia. É uma questão de construção da palavra, né? Motor, motorneiro, esse é, tudo bem? Pedra, pedreiro, não é isso? Vidro, vidraceiro, não apresenta N, que também não está na palavra motor. Ele só está aí para essa construção, para facilitar a construção. Pobre, pobretão. Olha um sufixo aí de aumentativo, né? Eu posso ter bonitão, posso ter altão, posso ter engraçadão. Então, o sufixo é ão. Esse T, que não faz parte do sufixo, também não faz parte lá da palavra primitiva. Então, é uma consoante de ligação, tá? Um exercício é sempre você comparar com outras palavras formadas da mesma forma. Você vai ver que essa consoante não aparece. E quando ela aparece, é só para facilitar a pronúncia. Pedra, pedregulho, né? Sufixo ulho, e aí esse G como uma consoante de ligação. Paris, parisiense, não é? Esse I não faz parte do ense, que tem aí no final, de fluminense, por exemplo, né? Ele é somente agora, dessa vez, uma vogal de ligação, assim como o da palavra gasômetro, não é? Eu tenho aí gás e tenho esse metro como medida, tá? Termômetro, hidrômetro, tudo bem? Esse o aí é uma vogal de ligação e não faz parte da palavra gás, tudo bem? Está aí só para a composição da palavra, certo? Bom, espero ter ajudado. Acredito que com essa videoaula e o material teórico vocês conseguirão fazer boa parte das questões. Por enquanto, somente as questões da semana 1, porque as questões que vão vir depois já vão tratar da formação das palavras, dos processos de formação, que é a nossa próxima aula na semana seguinte. Tudo bem? Dúvidas e comentários devem ser postados pela sala de aula virtual. Grande abraço, até a próxima aula.